Hoje o Evangelho apresenta para nós uma epifania. O que é epifania? Uma manifestação. Jesus, ao ser batizado, ali aparece então um raio de fogo parecido com uma pomba e a voz de Deus Pai dizendo: este é meu Filho amado. É a epifania da Trindade, manifestação da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Evangelho de hoje traz uma curiosidade interessante. Se Jesus ele é o Filho de Deus por excelência, por que ele precisou ser batizado? Porque no batismo a gente se torna filho de Deus. Mas por que Jesus quis ser batizado? E quando Jesus é batizado, ele institui o batismo, o sacramento do batismo. Alguns perguntam, né? Onde que Jesus inventou o batismo? Né? Está aí na leitura de hoje. Deus instituiu o batismo quando Ele mesmo foi batizado. Agora é interessante, porque quando o Verbo assume a carne humana, né? Sim, a gente celebra isso no Natal, né? O mistério da encarnação de Deus. Quando Jesus é batizado, Ele está batizando a humanidade. Ele batiza, abre a porta para que todos aqueles que quiserem possam ser também filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é a graça batismal que nós recebemos. Nós, enquanto adoção, né? Deus nos adota como filhos. E Jesus, quando é batizado, Ele, em sua humanidade, permite que todos nós possamos participar dessa experiência de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, recebermos o Espírito Santo e nos sentirmos amados por Deus Pai, tal como foi Jesus. E é interessante que quem tem sítio já deve ter feito a experiência de colocar um enxerto numa árvore, por exemplo, um pé de laranja, você enxerta ali um galho de limão, faz uma fissura no caule, e esse galho continua vivendo e dando frutos diferentes da árvore que ele está enxertado. Por que ele continua vivendo? Porque ele tem a mesma seiva. Aquele galinho continua vivendo por causa da seiva. Em alguns quadros antigos do cristianismo, Jesus também aparece dessa forma, né? Jesus, uma árvore, né? Assim, uma forma de árvore, e os discípulos ali, os galinhos. Para dizer assim, todos nós, quando somos batizados, nós somos como que enxertados em Cristo, em Deus, né? E aí você pode participar da vida divina. Da vida divina que existe entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito bonito no cristianismo. Santo Agostinho dizia que no mistério da encarnação, Deus se fez ser humano para que o ser humano, me entendam bem, se tornasse Deus. Claro que nós não vamos nunca nos tornarmos Deus, mas podemos participar da santidade que é Deus, da vida que existe em Deus. E é justamente isso que a gente chama no cristianismo de espiritualidade. Nossa espiritualidade cristã consiste em sermos tomados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E nós comemoramos então, por exemplo, a vida dos santos, São João Bosco, o Padre Rodolfo Comoric, e tantos, né, Madre Mazzarello, e tantos outros santos, São Domingos Sávio, Laura Vicunha. Agora nesse ano, dia 27 de abril, vai ser o Carlo Acutis, né, mais um jovem canonizado. Então, por que foram santos? Porque eles mantiveram a graça do batismo, mantiveram a graça da santidade, nunca perderam a sintonia com Deus. Alguns, por exemplo, como Santo Agostinho, se converteram mais tarde, né? Com 35, 40 anos, se converteram, encontraram Deus e a vida tomou um outro rumo. Santo Agostinho chegou a ser casado, por exemplo, perdeu a mulher, ficou viúvo, tinha até um filho que chamava Teodato.
não é? Mas depois ele decidiu ser padre. Depois de ser padre foi eleito bispo, né? Que naquela época o povo é que aclamava o bispo, né? Pensou vocês aclamando alguém bispo? Pelo amor de Deus, eu não, eu estou fora dessa. Cuidar de padre dá muita dor de cabeça, né? E naquela época de Santo Agostinho era assim, o povo aclamava e era eleito bispo, né? E Santo Agostinho foi, e não só bispo, como doutor da igreja e santo, não é? Olha que graça, olha quanta coisa a graça de Deus fez na vida de Santo Agostinho. Ele, de um jovem todo rebelde, que procurava em várias filosofias de vida alguma que lhe encaixasse, encontrou em Deus a sua paz, não é? Quando você encontrar Deus, quando você ver a estrela, que é Deus ali mostrando, indicando a vontade dEle, quando você sentir realmente a presença dEle, você se converte, você sente aquela graça batismal pulsando nas suas veias, aí você muda de vida, se converte mesmo. E diz São Paulo que nós somos convidados a alcançar a estatura de Cristo, a altura de Cristo. Então nós temos aí nosso modelo, Jesus Cristo. Ah, mas Jesus é Deus, a gente não é Deus. Então tem Nossa Senhora, tem a vida dos santos que a gente pode se identificar. O mais importante no catolicismo é ser santo, do jeito que você é. Os pais de Santa Teresinha, por exemplo, foram canonizados, os dois, o pai e a mãe. É uma família santa, né? Santa Teresinha e os pais de Santa Teresinha são santos. Um exemplo de família, que a família pode se santificar. E é interessante, aí eu encerro, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma outra reflexão de Santo Agostinho. Imagem, nós todos somos. Até quem não tem fé, até um ateu, né, é imagem de Deus. Todo ser humano é imagem de Deus. Porque ele tem capacidade de pensar, tem capacidade de ser livre, tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas nós, por exemplo, cristãos, optamos também a correr atrás dessa semelhança. Nós somos imagem, mas durante a vida vamos correndo atrás da semelhança. A semelhança de quem? De Cristo, não é? Então nós cristãos somos chamados a não só ser imagem de Deus, mas também correr atrás da semelhança, para sermos semelhantes a Cristo, para sermos santos, para renovar a nossa graça batismal. E na graça batismal vivermos a vida que existe em Deus. Outro exemplo, o matrimônio. A oração do matrimônio é muito bonita, que ela diz assim, né, que a união desse casal seja elevada à condição de sacramento. O que é um sacramento? Sinal visível do amor invisível de Deus. Então, no sacramento do matrimônio, o casal é chamado a manifestar, a ser sinal do amor de Deus. O amor que existe entre o esposo e a esposa, entre os pais e os filhos, é o mesmo amor que existe em Deus, um amor de caridade, um amor de perdão, um amor que dá a vida, alguém que sacrifica, né, dá o sangue, né, assim tem essa expressão popular, não é? O pai e a mãe literalmente dão sangue pelos filhos. A exemplo de Cristo na cruz, não é? Então olha que coisa bonita o matrimônio, uma união elevada à condição de sacramento. Então você casou na igreja, tem também, não só, claro, é um dever moral, mas é uma escolha diária, você ser sinal do amor de Deus, para seu esposo, para sua esposa. É assim que você se santifica, é assim que nós colocamos, você casado, coloca em prática a sua graça batismal, a sua graça de ser filho e filha de Deus. O padre, por exemplo, o diácono, faz isso também, no matrimônio, no caso do diácono, né, também, e também no ministério, dá a vida pela comunidade, dá o sangue pela comunidade, né, e assim manifesta o amor de Deus para as pessoas. Olha quanta coisa bonita o catolicismo. Eu sou suspeita, né, para falar de católico, né?
O catolicismo tem. Eu sempre digo que a nossa igreja é muito bonita. E ela tem um selo de garantia, não é? Se você perguntar assim, quem fundou os católicos? Foi Jesus. E aí a prova disso são os sacramentos. E a prova disso é o batismo que ele fez, né? Imagina, Jesus escolheu 12, os 12 escolheram mais 3, mais 10, esses mais 10 escolheram mais, até chegar no Dom César, que ordenou o diácono, que ordenou o padre, que vai ordenar o seminarista daqui a 2 anos, não é? Se você vê o lastro de pessoas que ordenaram uma a outra, você chega em Jesus Cristo, não é? Isso é bonito na nossa igreja, tem selo de garantia. Então quando você é batizado no católico, você está sendo de certa forma ligado a Jesus Cristo, a essa ocasião que Jesus foi batizado por João, e que de certo depois os apóstolos batizaram tantos outros, não é? Olha que coisa bonita. Então, que padre que batizou você? Vocês lembram? Eu lembro do padre que me batizou, chamava Padre Anderson, dia 9 de dezembro, na igreja de São Gabriel da Virgem Dolorosa, né? Fui batizado lá, 9 de dezembro. Eu sendo batizado pelo padre, quem que ordenou o padre? Um outro bispo. Quem ordenou esse bispo? O outro bispo. E aí vai até chegar em Jesus. Olha que coisa bonita. Então quando você é batizado, você se torna filho de Deus e membro da igreja. E membro da igreja diretamente ligado a Jesus. É muito bonito o nosso catolicismo, viu? A gente tem que levar a sério, mais a sério a nossa religião, não é? Ela tem selo de garantia, e o selo de garantia é o batismo, são os sacramentos, né? A sucessão apostólica, é todo o trabalho que a igreja faz para manifestar a graça de Deus nos sacramentos, para levar a palavra de Deus, não é? Que nós possamos corresponder sempre à graça batismal de sermos filhos de Deus no único Filho de Deus que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.